Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Lucas capítulo 11, versículo 1. Irmãos, quando a pastora me chamou, a gente que prega a palavra passa várias coisas na cabeça da gente. Eu sou missionária pela graça de Deus, não sou pastora, sou missionária. Muitos me chamam assim por causa que eu dirigi uma congregação, mas eu sou missionária. Graças a Deus o Senhor me chamou para essa grande obra. Mas assim, a gente que prega a palavra passa vários temas pela cabeça da gente. É igual quem canta, passa vários hinos, né? Mas aí a gente vai orar. O segredo é orar, porque quem faz é Ele. Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe qual é a necessidade da igreja. Ele sabe o que está no nosso íntimo, o que é preciso trabalhar na nossa vida e no nosso caráter. Amém? Todos acharam? Jesus estava orando em um certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estais no céu, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Você pode se assentar com a Bíblia aberta, irmão. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Continue com a Bíblia aberta, amém? Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer pela tua palavra. Nós não estamos aqui, ó Pai, para perder tempo. Nós estamos aqui para entoar louvores e adoração ao teu nome. Glorifica o teu nome, Senhor, mais uma vez aqui nesta noite. Continua a operar. Tu tem liberdade, Espírito Santo, de enquanto a palavra está sendo ministrada, caroços, ouve a voz do Senhor, desapareça, coluna vertebral volta para o lugar, síndrome do pânico começa a bater em retirada, depressão, medo, pavor, crise lunática, caia por terra na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, e a ti devolveremos toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Irmão, eu acho muito interessante esse texto. Enquanto eu orava para vir ministrar aqui, o Senhor ministrou isso ao meu coração sobre o poder da oração. Eu sei que aqui é uma igreja que o povo ora, mas nós estamos vivendo em um tempo de distrações. Nós estamos vivendo em um tempo que tudo está roubando o nosso tempo com Deus. Nós estamos vivendo em uma época da tecnologia se avançando cada vez mais, e com ela vêm as distrações. É bem verdade que nós temos observado que o inimigo das nossas almas não tem mais aquele prazer que ele tinha de tirar o crente de dentro da igreja. Pelo contrário, dentro da igreja nós temos se perdido. Dentro da igreja nós temos perdido a essência. Dentro da igreja nós temos perdido o sentido da adoração. Dentro da igreja nós temos perdido a comunhão com o Pai e com nossos irmãos. Como Valéria, muitas das vezes nós entramos no culto, mas nós não estamos no culto. A cabeça está no boleto, a cabeça está no filho que saiu há 3 dias, a cabeça está no marido que dá trabalho, a cabeça está no sapato da irmã, a cabeça está na bolsa da irmã, a cabeça está se vai trabalhar segunda, se não vai, se a porta vai abrir, se não vai. Quando nós saímos de casa, nós já saímos com um foco, com uma decisão e com um propósito, assim como aquela mulher que saiu de casa determinada, falou no seu tão somente tocar na orla de Jesus, eu serei curada. O segredo da minha e da tua vitória não está na campanha, mas está no meu posicionamento. O que eu faço quando eu estou me arrumando? O que eu faço quando eu me levanto? O que eu faço? Eu vou para a internet ou eu já dobro o joelho e falo: Pai, graças te dou, porque mais uma vez o inimigo perdeu essa guerra. Essa noite eu dormi e acordei, foi por causa do Senhor.
E eu acho interessante, pastor Edith, porque os discípulos poderiam ter pedido: ensina nós a expulsar os demônios, porque Jesus dominava essa área com excelência. Aonde Jesus chegava, lembra de Gadara? Jesus desembarca na praia de Genesaret, e quando ele desembarca, vem de encontro a Jesus, o homem possuído de um espírito maligno, e ele cai de joelho perante Jesus e diz: olha, mestre, o que nós temos contigo, não nos atormente antes do tempo. Satanás, ele sabe que tem um tempo determinado para ele não pode bagunçar na minha casa nem na tua casa se não for a permissão de Deus. Ele só pode fazer se Deus deixar. Em tudo Deus tem um propósito. Quando ele está prostrado, Jesus pergunta: quem são vocês? E ele diz: nós somos muito, porque há em mim uma legião. Jesus dá uma ordem. Jesus é especialista em botar demônio para correr, para botar entidade para correr, para virar guidar macumba, para apagar vela preta, vermelha, azul. Não tem sangue mais forte do que o sangue de Jesus de Nazaré. Pode matar bode, pode degolar galinha, mas o que prevalece é o sangue do Cordeiro na minha porta e na tua porta. Ah, Jesus! E Jesus dá uma ordem: expulsa aqueles demônios daquele homem. E corre a fama de Jesus. A fama de Jesus vai correndo, irmão. A Bíblia fala que aquele homem que era perturbado por uma legião, agora se encontra sentado, vestido em perfeito juízo. Fazendo o quê? Tendo um discipulado com Jesus. Porque o que liberta não é campanha, é a palavra de Deus. Eu posso botar óleo, a pastora pode ungir você do pé à cabeça, mas se não tiver enraizado na palavra, não tem mudança, não tem transformação e não tem salvação de alma. A palavra é a espada do Espírito. É com ela que nós guerreamos, é com ela que nós avançamos, é com ela que as portas se abrem, é com ela que as entidades batem retirada, é com a palavra que a depressão cai por terra. Não é negligenciando nossos amigos, não. Você pode tomar remédio, pode fazer acompanhamento, mas toma a pílula chamada Jesus de Nazaré. Começa a meditar. Eu acho lindo a Bíblia, porque é uma coisa que Jesus ele já vai falando para Josué: todo o ministério forte, toda prosperidade, toda vida pautada na palavra. Você não precisa se preocupar, Josué. Você só precisa se preocupar com a coisa: não apartar da tua boca o livro da lei. Mas também tem um segredo: não basta só ter na boca, tem que meditar nela de dia e de noite, porque ela fala prosperar o teu caminho. Leu de manhã, pegou o ônibus para Brasília, está lá dentro, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Esse ônibus não vai vir e o motorista vai ser alcançado. É assim que o crente anda, irmão. Crente não perde tempo com fofoca. Crente não perde tempo com disse-me-disse. Crente não perde tempo com moda. O que estão vestindo, o que estão deixando de vestir. Quem veio ou não veio para o culto. Crente, ele quer ser cheio da palavra, porque ele sabe que a palavra ainda edifica. A palavra ainda abre porta. A palavra ainda batiza. A palavra produz avivamento. A palavra produz cura. A palavra produz salvação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem anda na palavra não anda em treva, não anda em confusão, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem a sua lei, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Irmão, é bem certo que o nosso maior campo de batalha não é o irmão da direita, não é o irmão da esquerda, é a mente. É a mente, irmão.
Porque Jesus te faz uma promessa hoje aqui: eu vou salvar, vou libertar, vou transformar. Logo já vem a seta. Será? Saiu 3 dias o marido, a filha está desviada, tem 4 anos. Será que vai acontecer? Irmão, no céu não tem será. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Porque se tem uma coisa que Deus zela é pela sua palavra. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus subsiste para sempre. Eu mudo, pastor muda, presidente muda, estações muda, mas Deus é imutável e Ele zela pela sua palavra. Ela transforma qualquer ambiente. É bem certo que você pode ver. Você levanta capenga, está ali triste, está ali caindo, está ali desanimado, mas quando lê a palavra do Senhor, você sai do quarto como um leão. Porque tem dia que a gente está assim. A gente olha o armário vazio e aí vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai orar. Vamos para a consagração. Nós temos visto, irmão, aqui não acontece, mas os cultos mais vazios da nossa época é a oração. O povo não quer mais orar. O povo não quer mais botar a boca no pó. O povo não quer mais ir para a consagração. Por quê? Porque há um movimento quando a gente sai de casa, irmão. Irmão, quando a gente olha para a Bíblia, o povo se movimentava. Não tem milagre com gente parado, só tem milagre com gente em movimento. É gente gritando, é gente tocando, é gente apalpando Jesus, é gente desesperada. A multidão querendo ver Jesus. Você não vê Zaqueu? Zaqueu sai desesperado. Eu vou subir, eu quero é ver. Irmão, nós tem coisa que a gente tem que ser afoito. Tem coisa que a gente tem que ir em desespero. Você sabe a dor que você enfrenta. Eu sei os leões que eu enfrento. Muitas das vezes é dentro de nós mesmos, lutando contra nós. Foi cantado um louvor aqui, que os irmãos varão cantou. Irmão, enquanto os varão cantava, eu me lembrava e eu falava: Senhor, não me deixa me esquecer do milagre que tu fez em minha vida. Outra hora você cheirava cocaína, outra hora você era da feitiçaria, outra hora você descia até o chão, outra hora você bebia cerveja, mas agora o que sai da tua boca é a palavra do Espírito, é santidade, é vida com Deus. E uma oração que nós temos que fazer a Jesus é que em todo tempo seja branca nossas vestes e que não falte óleo sobre a nossa cabeça. Nós estamos vivendo nesse tempo, irmão, de distrações. A tecnologia tem avançado, coisa boa. A ciência tem avançado, coisa boa. Mas os cultos têm esvaziado. Tem esvaziado, irmãos. Nós saímos agora há pouco da Copa. Foi difícil. Todos nós somos brasileiros. Só que, irmão, se você for perceber, o povo grita, o povo fica afoito, o povo se desespera, o povo rasga a camisa, o povo se joga no chão. Mas quando vem para o culto, o povo não adora, o povo não se dobra, o povo não se ajoelha, o povo não grita. A gente fala em línguas estranhas, tem um povo que ainda fica escandalizado. Fica escandalizado, irmão. Quinta-feira agora, eu fazendo uma oração. Eu dirijo um culto lá na minha igreja. E ali, eu na oração ali, eu sou da sede. Eu na oração. E eu tinha falado com Jesus de manhã na consagração. Falei: Jesus, me renova, me ajuda, não deixa eu desmorecer, me sustenta, me ajuda. Porque tem dia que só sai isso da boca da gente, irmão. Quando foi de noite... Eita, culto gostoso, Jesus me tocou. E eu falei em outras línguas diferentes, outros idiomas, teve variedade de língua. A irmã do lado, irmão, tá o áudio aqui, a irmã mandou para mim perguntando o que é que eu tinha visto, que eu tava daquele jeito. E eu falei bem assim: eu vi, foi Jesus. Se tu não viu, problema teu. Mas ele tava lá e eu vi e eu toquei. Porque, irmão, tem gente que se escandaliza com o mistério de Deus conosco.
Irmão, se dá vontade de correr, corra. Se quiser pular, pula. Irmão, mas não impede as pessoas de adorar. Não impede a pessoa de tocar na orla de Jesus. Não impede a pessoa. Às vezes num culto desse aqui, ela entra com um caroço na tireoide e ela sente a mão do anjo tocando. E ela tá labanai. E ela sente a cirurgia sendo operada. E ela sente o nódulo sendo desaparecendo. Aí a pessoa não entende o mistério e fica olhando. Não olha não, irmão. Adora também, porque ele visita teu útero neste lugar. Caroços estão sendo desaparecendo neste lugar. O médico por excelência ainda opera. Aqui é a sala do cirurgião Jesus. E é onde ele está. A cura, a cura, a cura, a cura, a cura, a cura. Aquilo que a medicina não faz. Ele tem bolsa de sangue neste lugar. Ele está operando neste lugar. Ele está batizando neste lugar. Olha o renovo, olha a graça. Aramai, araba, chorebadai, eremanai, araba, choremanai. Eu toco nas tuas trombas. Aramanai, araba, chorecalamanai. Jesus está tocando em trompas de mulheres aqui. É necessário ele tocar no teu ovário. É necessário ele tocar no teu ovário. É necessário ele tocar no teu ovário. Jesus é mistério, irmão. Jesus é mistério. Nós não conseguimos compreender os mistérios de Deus. E ali os discípulos falam para ele assim: mestre, nos ensina a orar. Porque eles viam Jesus expulsando demônio, eles viam lunático ficando são, eles viam pessoas sendo curado, eles viam Jesus operando. E eles falaram: mestre, o segredo está onde? Está na oração. Olha, o discípulo é esperto. Nós temos que ser espertos, irmão. Nós não podemos. Às vezes eu vejo umas irmãs lá, você me chama: vem, fulano, tu tá com a oportunidade. A irmã tá lá. Eu falei: o anjo passou, vai passar para outra agora. Não perdeu a oportunidade, irmã. Aí ela: não, mas eu vou. Eu falo: não, o anjo já passou, já foi, e você perdeu. Porque nós temos que estar ligados, irmão. Levantou, tem um culto marcado, já fica ligado. Já fica em espírito de oração. Já vai apresentando a pastora, já vai apresentando a copastora, já vai apresentando a diaconisa, já coloca a banda de adoração, já na oração, já apresenta as crianças, já apresenta o pregador, já apresenta o dizimista, já apresenta a vizinhança e fala: Jesus, é hoje que o espírito da morte vai sair daquela rua e quem vai entrar com a espada é o Senhor naquele lugar. É assim, irmão, que o crente vence batalha. Nós vivemos de guerra em guerra, irmão. Nós somos soldados. Valéria, mas eu não estou dando conta, irmão. Se não dá, segura na mão do outro irmão e clama. Pede ajuda, porque nós não vamos subir sozinhos. Nós não caminhamos só. E os discípulos falam: nos ensina a orar. Eles descobrem que o segredo é oração. O segredo da minha vitória e da sua vitória, irmão, é orar, é orar, é orar, é orar, é orar. Você pode botar currículo, mas se você não orar, a porta jamais vai se abrir. E se ela abrir, toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor. Não foi seu concurso, não foi seu conhecimento, não é a sua graduação. Quem dá a cadeira é Jesus. Quem abre a porta é Jesus. Quem é exaltado na empresa é Jesus. Quem colocou você lá é Jesus. Então não se esqueça de dar honra e glória, louvor e adoração a Jesus. Então, todo lugar que nós chegamos, irmão, foi Jesus. Até a Planaltina de Goiás, nós estamos aqui por causa de Jesus. Jesus nos trouxe para cá, para dar fruto. Você está na sua rua para dar fruto. Às vezes tem uma mulher, tem um homem lá querendo se suicidar, mas você é sal e luz. Quando você orar e falar: Senhor, me permita entrar dentro desse lar, vou chamar minha pastora, vou chamar as irmãs do ciclo de oração, vamos fazer campanha, você não vai se separar, você não vai sair de casa, esse marido vai se converter. Aí Jesus começa a mudar, irmão, porque o Senhor fala uma coisa, para nós chamarmos à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Lembra de Abraão?
25 anos esperando. Mas chegou. Será que Sara não ouviu as risadas? Tu velha vai gerar onde? Ai, mamentar, vai sair pedra daí de dentro. Nunca, minha filha. Só que Sara começou o quê? Ouviu o choro. Vê o balanço do berço. Vê o menino correndo. Abraão já fazendo os carrinhos. E falando, isso aqui é de Isaac. Porque eu já tenho até nome, Deus me deu. Pega a roupa do menino, irmã, começa a profetizar. Vai ser pregador. Vai ser missionária. Vai ser evangelista. Quem olhar para ti e falar bem assim, é doida. Sou. Porque quem fez a promessa não mente. Ele não erra o meu endereço. Ele confiou a mim. Eu não gerei projeto para morte. O que eu gerei no meu útero é bênção. É para salvação. É para milagre. Mas está na droga. Não importa onde está, irmão. Jesus vai alcançar. No tempo certo vai chegar. Lembra de Eclesiastes? Tudo há um tempo. Enquanto eu não chego, Valéria, vai adorando. Vai profetizando. Vai botando a mão na cabeça dos filhos das outras irmãs. Porque Jesus opera é assim. Enquanto você não trabalha, ele também não vai agir. Mas quando você coloca a mão no arado, aí Jesus destrava tudo. Aí ele fala, agora você fez para marcha. Agora eu vou ter que entrar na tua casa. Agora eu vou organizar o que está desorganizado. Porque quando a gente entra na marcha, irmão, o que acontece? As coisas se alinham e o céu se movimenta. Porque crente parado não recebe poder. Vaso emborcado não recebe poder. Amém? E aqui Jesus disse para eles, olha, quando vocês orar, o segredo está aqui. Quando vocês orar, diga, Pai nosso, que estás no céu. Nós estamos na terra, mas o nosso Pai está no céu. E Ele é criador do universo. Todas as coisas Ele criou com o som da sua voz. Tudo se fez por causa dele. É por isso que Isaías vem dizendo que desde a antiguidade nunca se ouviu falar e nem com ouvido se percebeu um Deus como o nosso, que trabalha pelos que nele esperam. A nossa esperança não é a economia mudar. A nossa esperança não é o ambiente mudar. A nossa esperança vem do céu. Não é o governo. Não é quem está sentado naquela cadeira. É quem rege o universo. Porque o homem só senta em um lugar se Deus permitir, irmão. Lembra de Jó? A prova só chegou porque Deus permitiu. Valéria, mas está terrível lá em casa. Começa a orar, irmão. Começa a falar, Senhor, me alinha para que eu veja onde eu preciso mudar. Porque muitas das vezes a gente está numa prova, irmão, porque Deus quer trabalhar o nosso caráter. Não é o caráter do filho, é o nosso. Para nós ter confiança, para nós perseverar, para nós acreditar, para nós declarar, para nós marchar, para nós cantar, para nós profetizar, para nós cantar. Alamanai, irmão, porque Deus, Ele tem um mistério, Ele trabalha da forma que Ele quer. Você pode ver, às vezes, quando Ele vai salvar, está lá dentro do aonde? Do hospital. Mas Ele salva. Às vezes, quando Ele vai alcançar, está onde? Dentro do presídio. Mas Ele salva. Às vezes, Ele vai salvar, a pessoa está o quê? Atropelado. Mas Ele salva. Se Ele falou, Ele vai fazer. Nós só não sabemos como. E aqui Jesus fala, venha o teu reino. Irmão, quando fala, venha o teu reino, a carne da gente estremece. Porque quando o reino de Deus chega na vida de alguém, todo mal tem que cair por terra. Quando a gente declara em um estado, em uma cidade, em uma casa, em uma nação, vem o teu reino, as entidades têm que bater em retirada. E nós temos que declarar que vem o teu reino sobre a nossa casa. E a casa que eu estou falando não é só física, é casa espiritual. Porque a primeira transformação começa aqui dentro. É de dentro para fora. Não adianta eu andar com roupa de crente, falar como crente, viver como crente, estar na igreja como crente, dizimar como crente, mas o meu coração não ser de crente. Não adianta. E Jesus conhece, foi falar do vaso do oleiro. Jesus amassa a gente, irmão.
E coisa boa é isso, porque significa que Ele não desiste do propósito que Ele tem na minha e na tua vida. E quando a gente fala, vem o teu reino, o caráter de Cristo tem que ser formado em nós. Uma das minhas orações que eu falo, Senhor, resplandeça verdadeiramente o teu rosto na minha face. Porque a Valéria é uma, mas o teu espírito é outro. Não é isso que Paulo fala, a carne limita quanto o espírito. É por isso, irmão, que é uma dificuldade para a gente ler Bíblia, para a gente orar, para a gente congregar, para a gente estar na campanha, para a gente estar nos cultos, para a gente dizimar. É uma guerra, é uma peleja, porque o Espírito quer que a gente congrega, mas a carne quer sofá, a carne quer Coca-Cola, a carne quer pizza, a carne quer coisa boa. A carne gosta de descanso, irmão. A carne não gosta de dobrar joelho, a carne não gosta de inclinação. A carne tem uma inclinação para o outro lado, para prostituição, para lascívia, para idolatria, para impureza, para promiscuidade, por roubo, por furto. A carne só tem isso, mas o Espírito diz não, essa casa eu lavei, essa casa eu santifiquei, coma do rolo, beba da água, congrega, seja fiel, viva uma vida de santidade e se aparta do mal. O que é que Salmo 1 fala? Para a gente não andar na roda dos escarnecedores, nem se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar. Olha só, olha aí, não anda, não senta e nem para. Com esse povo nós não podemos nem parar, irmão, porque se nós não tivermos bem, lá nós fica. Tu já viu tanto que está afastado? Por quê? Porque parou, porque se assentou e porque ouviu. O que nós temos que ouvir é a palavra, é a pregação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então se alguém me procura, procura você, procura a tua casa e fala, olha quem caiu. Um dia desse um pastor, não posso nem falar, ligou para mim e falou para ele, tu viu quem caiu? Eu falei, não vi, não quero saber, e tenho raiva de quem vai falar. Eu quero saber quem Deus está levantando, quem está na marcha, quem está profetizando, quem está declarando vida. É isso que eu quero saber. Nunca mais me ligou, irmão, porque o segredo está aí, irmão. Corta o mal pela raiz. Fala, eu quero saber quem Deus está levantando, quem está na marcha, é que eu quero saber, porque eu vou passar marcha também. É isso que nós temos que saber, irmão, porque quem está caindo, irmão, Deus vai cuidar, Deus vai sustentar, e o nosso dever só é orar. E ali eles falam, vem o teu reino, seja feita a tua justiça, seja feita a justiça de Deus, que Deus venha sobre nós, que Deus venha sobre a nossa casa, que seja feita a vontade dele, seja feita a tua vontade na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, na nossa parentela, na nossa cidade, irmão. Nós precisamos voltar a orar, dobrar os joelhos e orar sem pressa, irmão. Valéria, mas eu não tenho tempo. Tem, porque já foi provado que o povo gasta mais tempo com a tecnologia do que com a oração. Já foi comprovado. A gente nunca viu tanta depressão e tanta ansiedade, tanto pânico, tanto pavor. Os consultórios nunca se encheu tanto como o tempo de hoje. Porque quando não tinha a tecnologia, a gente não via. Tinha depressão? Tinha. Já havia. Olha Elias lá, fugiu. Depressão. Ficou triste. Já havia, irmão. Só que não era como hoje. Hoje o povo fica na tela, aí olha, a gente nem gosta muito de responder mensagem, porque quando responde já vem 10, 20, 30, 40. É tanto grupo, é tanta coisa que dá vontade da gente até correr. Mas a gente precisamos alinhar o nosso coração. A Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós levantarmos, irmãos, todo dia nós temos um compromisso. Não temos de trabalhar? Eu trabalho em Brasília. Você trabalha? Trabalha não, aposentado, pensionista? Eita, coisa boa. Passa a unção para mim. A gente vai atrás, não vai, irmão? Temos que bater o cartão lá, né? Botar digital, temos que estar lá, não temos? Se não for, é descontado da folha do contra-cheque, né? 100, 120, 150, tem uns que é 200. Mas tem um desconto, não tem? E esse desconto acontece no céu, irmão. A falta. Jesus nos espera. Uma das coisas que eu sempre oro para Jesus, põe em mim fome. Põe em mim desejo, põe em mim amor. Porque, irmão, quando a gente ama, a gente
tem prazer de fazer. Você não viu quando você começou a namorar? A gente começa com o quê? Uma mensagenzinha. Na minha época não tinha. Quando eu casei não tinha mensagem. Não tinha celular assim, chique. Era MSS, um negócio assim. Isso aí, ó. A irmã também é do tempo. A irmã é do tempo. Aí eu via meu esposo de 15 dias, dava um fogo, um desejo de ver ele, irmão. Era um negócio assim. E hoje eu falo para Jesus, Jesus, esse mesmo fogo, esse mesmo desejo eu quero ter por ti. Eu quero te encontrar nas madrugadas, nas vigílias. Eu quero beijar o Senhor, eu quero abraçar o Senhor, eu quero estar aos teus pés, porque eu sei que nos teus pés eu sou livre da depressão e da ansiedade. E é isso que nós precisamos, irmão. Quem não ama a palavra, irmão, jamais vai prosperar. A pastora pode orar, pode fazer, irmão, porque quem ama a palavra, ele cumpre a palavra de Deus. Ele se afasta verdadeiramente da presença do mal. Porque logo quando a gente vai... Irmão, eu não estou falando negócio de mágica, não. Isso aí não é mágica, não. Eu estou falando a verdade. Porque quando você vai errar, vem o temor. O Espírito te dá o alerta. Ele fala, olha, esse troco aí veio a mais. Devolve que não é teu. Não vira aí, não faz gato, não. A GCM não está te vendo, mas eu estou. Essa cadeira é dos idosos, levanta daí. Irmão, o Espírito fala conosco. Ele dá o alerta, irmão. E é assim que Deus faz. Então os discípulos, eles pegaram, irmão, e Jesus falou, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia. Esses dias meu pai falando bem assim, eu acho interessante, né, porque a gente vai ficando idoso, e meu pai falando bem assim, Valéria, quando eu morrer, essa casa aqui é de vocês, não sei o quê. Eu falei para ele, pai, se eu for o primeiro. Ele falou, não, menina, vai morrer. Eu falei, pai, o senhor já sabe o que está escrito na Bíblia? Meu pai não é crente. Eu falei bem assim, Jesus falou para mim ter cuidado, para mim não ansiar pelo dia de amanhã. Eu só sei o hoje. Eu não sei nem se eu levanto daqui desse sofá, pai. Ele falou, credo. Eu falei, credo não. Se torne tempo de se converter. Aceita Jesus. Porque o senhor não sabe o dia de amanhã. Porque às vezes, irmão, é sério, a gente faz plano. E não é errado. A gente faz ano de 5, 10 anos, nós não sabemos nem se chega lá, irmão. Quantas vezes a gente bota na planilha, né? Vou botar cerâmica na área, vou pintar a parede, final do ano, 13º, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar um rack novo. Não é verdade, irmão? Vocês não fazem isso, não? Eu faço, eu já estou lá planejando, joguei até na IA lá, o projeto lá. Meu filho até riu de mim. Falei, projeta aí, IA, pra mim, aqui a cerâmica dessa área. E ela projetou tudo, ficou tudo lindo. Aí depois a gente vai orar. Aí vem a consciência, vem o Espírito falando com a gente. Tu chega lá. Eu falei, eita Jesus, me perdoa, meu Deus. Me perdoa, Jesus, mas eu quero. É que é assim, gente, a gente é humano. E aí a gente coloca o papel debaixo, a gente ainda usa a fé, né, pastor? Bota os papéis debaixo do joelho. Fala, tá aqui, Jesus, o projeto, eu chamo a existência. Leva pro circo de oração, pede para as irmãs tudo orar. E fala, Jesus, essa fachada vai chegar. É a nossa vida, irmão. Jesus nos ama dessa forma. Jesus nos ama dessa forma, na nossa simplicidade, no nosso jeito. Nós estudamos, fazemos curso, mas o que transforma, o que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Sonha, irmão, projete, mas medite na lei do Senhor de dia e de noite. Faça um compromisso com Deus de orar, de voltar para o caminho da oração e falar, Senhor, estive ausente, mas eu estou presente. E Jesus não vai, irmão, jamais. Jesus lança ninguém fora. Pelo contrário, Ele nos abraça. Eu quero te convidar a se colocar de pé. A Bíblia fala, quando orares, entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta. Porque o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará em secreto. Ele tem cura para nós, irmãos. Ele tem libertação para nós. E eu acho lindo. Eu amo as campanhas, irmão. Eu trabalho com campanha. Eu acho lindo. Mas depois da campanha, irmão, nós voltamos para casa. A depressão parte de novo. As madrugadas se tornam longas. O sono vai embora. A ausência paterna bate.
O desespero da alma, a angústia, o vazio bate. Mas a Bíblia fala para nós que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Irmão, daqui a pouco acaba o culto, nós vamos para casa. E enquanto eu tomava meu banho, eu orava ao Senhor. Eu orava pela vida da pastora, a cantora, que eu nem conhecia. Eu falei: Senhor, eu oro pelas mulheres, eu oro pelaquela igreja. E eu oro para que o Senhor manifeste a tua glória naquele lugar. Eu sei que o único que pode fazer é o Senhor. Às vezes as pessoas põem expectativa no homem. O homem não pode, irmão. Mas Jesus pode. Jesus pode libertar o teu filho hoje. Jesus pode curar você hoje da angústia, da opressão. Jesus pode lançar por terra esse pavor noturno, esse medo da madrugada. Jesus pode lançar por terra esse vazio, essa falta de paz, de esperança, de falar: eu tenho até medo de voltar para casa, as guerras que eu enfrento. Mas nessa noite nós viemos aqui declarar e profetizar que quem vai à nossa frente é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. É Ele que vai preparar o nosso caminho. É Ele que vai tirar os Agdá da nossa frente. É Ele que vai tirar o mal, os embaraços. É Ele que pode fazer, irmãos. Depois daqui, irmão, nós volta para a nossa vida normal. Essa roupa que nós veste como crente, irmão, ela vai para a máquina de lavar. E não tem como, irmão, mudar a vida de santidade. A vida de santidade você não tira e joga fora e depois veste. Não. É uma continuidade, é todo dia. E nós precisamos nos arrepender e falar: Senhor, me enche. A gente vê a gente buscando tantas coisas, irmão. Muitas coisas para ficar aqui. Mas uma é necessária: buscar o reino de Deus. A trombeta vai tocar, irmão. Jesus vai voltar. E hoje eu conversando com meu esposo, eu falando: os ateus, crendo ou não, Jesus voltará. Os leitos ficarão vazios. Úteros, as crianças desaparecerão, irmão. Crianças que estão sendo geradas. Aviões cairão. Ônibus baterão. Vai ser uma catástrofe aqui na terra. Pessoas desesperadas. Mas os santos estarão entrando na glória. Os santos os verão como Ele é. E essa é a esperança do crente, irmão. Enquanto estamos aqui pagando boleto, pagamos. Mas nós não podemos esquecer do essencial e do principal. Ele vem. Ele vem. Ele vem. E a Bíblia fala que ao som do alarido e a voz do arcanjo ele virá. Pode ser hoje o dia do arrebatamento da igreja. A Bíblia fala que num piscar de olhos. É muito rápido o piscar de olhos, irmão. Não dá tempo. E hoje é o dia da gente nos consertar. Hoje é o dia da gente falar: Senhor, hoje eu boto lenha no meu altar. Hoje eu volto para o lugar da oração. Hoje eu começo a comer do rolo novamente. Hoje eu bato para a pastora e falo: pode contar comigo. A seara é grande, mas eu sou um dos trabalhadores. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. A Tua palavra foi ministrada. É a Tua palavra que faz, ó Pai, aquilo que o homem não pode fazer. Eu também estou debaixo dessa palavra. Eu também preciso de um milagre sobre este altar. Ah, Senhor, já foi declarado sobre caroço, mioma, cisto aqui neste lugar. Mas eu quero declarar sobre este lugar aqui também, Senhor. Chama pela Tua palavra. Amor pelas almas que estão perdidas. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor acende em nossos corações e no coração da igreja o desejo de ir lá fora e pregar a palavra, o desejo de impor as mãos sobre os enfermos, o desejo de ir buscar as almas para a casa do Senhor, o desejo de ver o Senhor. Senhor, nós estamos aqui profetizando e declarando: nos dá sono pela madrugada profético. Começa a falar conosco nas madrugadas novamente. Começa, Senhor, a nos despertar. Coloca novos cânticos espirituais em nossos lábios. Dá variedade de língua. O que nós precisamos é de poder. É de poder do Teu Espírito. Ah, Senhor, e a Tua palavra fala que toda autoridade já nos foi dada nos céus e na terra para pisar na cabeça de escorpiões, de serpente, e se nós bebermos algo mortífero, não nos causará dano algum. Nós colocaremos as mãos sobre os enfermos,
eles serão curados, eles serão curados, eles serão curados, eles serão curados. Desentope veia de coração nesta noite, coloca no lugar aquilo que está fora do lugar nesta noite. Senhor, nós oramos agora, pedimos ao Senhor, cada família aqui representada, vai na casa dela, vai na casa dele, coloca tudo no lugar, tira o pavor noturno, tira a insônia da madrugada, que essas pessoas possam contar testemunho e dizer: verdadeiramente o Senhor me visitou, mudou a minha história, mudou meu cativeiro, e hoje eu tenho fome da palavra do Senhor, e a ti devolveremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém, igreja? E as palmas louvam o nome do Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade.